Naquele tempo, Jesus dizia: A que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, vocês que aqui estão. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade, deixe o seu like. Nós aproveitamos o início dessa celebração e convidamos a todos para que, quem quiser, faça o seu agendamento, reserve seu lugar no seminário, num momento que no próximo dia 5, o Padre Samuel Fidelis irá conduzir a respeito da morte. Será conduzido aqui na Cripta São José. É preciso fazer o seu agendamento. Caríssimos, caríssimas, Jesus faz a pergunta: com que poderei comparar o reino de Deus? Mas ele começa a compará-lo a coisas insignificantes. Uma semente de mostarda, um pouquinho de fermento. E o reino de Deus, eu prefiro mais trabalhar com aquilo que Schnakenburg trabalha, o reinado de Deus. Ele parece insignificante, mas como um fermento leveda toda a massa, como uma pequena semente pode se tornar uma grande árvore, o reinado de Deus também pode mudar a história. Eu tenho certeza que tanto vocês que aqui estão, ou vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo canal no YouTube, já ouviram várias vezes essa mesma expressão. E provavelmente todos já devem pensar assim: não há nada de novo debaixo do sol. É a mesma frase. Mas me permitam trazer uma coisa que eu acho extremamente relevante, que antecede a compreensão da pequenez do reino de Deus, que pode abranger a todas as pessoas. Isso é um dado muito importante. Algo que antecede a isso. Sabem o que é? É aquilo que Paulo está tratando hoje, no capítulo 5, versículos 21 a 33, e que nos dão uma luz para entender a dinâmica de Jesus ao falar do reinado de Deus, ou do reino de Deus. Pois bem, versículo 19 do capítulo 8, me perdoem, capítulo 8 da carta aos Romanos. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Ansiosamente. Ele ainda vai dizer no versículo 22, com efeito, sabemos que toda a criação, essa que está esperando ansiosamente, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. Primeira coisa, e que eu quero dizer, ao comparar toda a criação que anseia ansiosamente o surgimento dos filhos de Deus, e comparar a criação como aquela que geme em dores de parto, façamos a seguinte imagem, tragamos a alegoria. Uma mulher, para dar à luz, ela precisa estar grávida. E a criança tem que crescer dentro de si. Em um determinado momento, essa criança tem que sair. Ou sai a criança,
Ou a mãe morre e a criança também. Cresce algo dentro da mulher e ela então, ansiosamente, dará à luz àquele que é esperado e que nunca viu. Cresce dentro dela. O reinado de Deus, o reino de Deus, antes de se instaurar em algum lugar, ele precisa ter um espaço dentro de nós. Antes dele estar dentro da criação, como posso ver aqui as pedras que marcam o Calvário, antes dele estar no lugar onde nós vivemos, antes dele ocupar as nossas liturgias, antes dele ocupar as nossas celebrações, antes dele ocupar as nossas casas, antes dele ocupar espaços fora, ele precisa ocupar um espaço dentro de nós e crescer. Ele precisa ter um espaço em nós. Ora, como a mulher espera que a criança se desenvolva e nasça, e percebe os traços disso dentro dela, no seu corpo, no seu viver, seria muito bom que todos nós pudéssemos deixar também com que o filho e a filha de Deus que nós somos crescesse e tivesse um desejo profundo de uma dimensão crescer dentro dele. Meu Deus, que eu possa fazer um pouquinho mais hoje a tua vontade, porque a nossa está dando muito problema. Simples. As guerras que enfrentamos nesses últimos tempos são realmente um problema somente político? Rússia, Ucrânia. O que temos ali, na faixa de Gaza, com Israel, é somente um problema político? Não vamos muito longe. Afinal de contas, é muito fácil pensar a solução para os problemas daqueles que estão lá do outro lado do mar. Olhar os problemas dos que está acontecendo lá, mas dentro de sua casa, na sua convivência diária com as pessoas. Os nossos problemas realmente dentro de nossas casas são as toalhas que ficam em cima da cama, ou as peças íntimas que ficam penduradas no banheiro, ou são os sapatos e as roupas que são jogadas em qualquer canto? Pensemos uma outra coisa. O nosso problema realmente é que aquele padre não fala bem, ou aquele pastor não fala bem. Esses são os nossos problemas de verdade? Acredito que, infelizmente, cresce dentro de nós algo que não é a semente do reino, a vontade de Deus. Não estou dizendo que todos nós estamos assim, mas eu estou querendo dizer de um risco e de algo que está por aí. Se o reino de Deus, apresentado por Jesus, é tão grande e pode abarcar a tanto, por que ele não faz diferença na história? Talvez possamos dizer que é a incompetência de Deus. Não creio. Talvez ainda estejamos com a capacidade de dizer que a criação não está gemendo e esperando o surgimento dos filhos de Deus. Nós já somos todos filhos de Deus. Mas na nossa identidade de filhos, fazemos jus ao sangue ou ao nome que carregamos, ao nosso sobrenome? Filhos de Deus. Bom,
O que quero dizer com isso? Agora falo explicitamente. O reino de Deus realmente, ele abarca a todos. E ele é insignificante, porque como as coisas insignificantes, são elas que fazem as diferenças nas nossas vidas. São elas que podem causar uma briga terrível dentro de casa ou um momento de paz. São as coisas insignificantes que desgastam os relacionamentos. São as coisas insignificantes que passam desapercebidas, pequenas demais, que fazem com que nós tenhamos aquela aversão ao nosso colega de trabalho, que de vez em quando faz aquele som esquisito com a boca, ou fala aquela piadinha sem graça todos os dias. É o que é insignificante que incomoda, porque repetidas vezes ocupa um lugar grande demais que nos distancia de nós, dos outros, de Deus. O reino de Deus é semelhante a quê? A uma pequena semente que, jogada num canto, pode crescer e tornar-se grande. O reinado de Deus, ou o reino de Deus, é semelhante, sim, a uma quantidade pequena de fermento que pode penetrar em todo o canto da massa, mas vejamos, é ele que faz a massa crescer e modifica a massa. Por que será que num mundo onde pelo menos 2/3 se dizem cristãos, por que será que no mundo onde tantos falam de Deus, o rosto desse Pai ou desse Deus é tão desconhecido até por aqueles que dele falam? Não será porque é necessário deixarmos com que a vontade dele cresça em nós, com que a palavra dele ocupe um pouco mais de espaço dentro do nosso viver e do nosso agir, que nós pensemos um pouco mais além de nós mesmos, que nós pensemos o que eu quero para amanhã, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus sobrinhos netos, para aqueles que vão vir. O que eu quero para mim amanhã é o que eu estou plantando hoje? E aí eu me recordo do que disse semana passada. Paulo apresenta na carta aos Romanos uma condenação que todos nós teremos. Ele não diz isso, é uma leitura que faço. Uma condenação que todos nós temos. Estamos condenados todos os dias, até o último suspiro, a fazer uma escolha, em sermos um pouco mais de Adão ou sermos um pouco mais de Cristo. E a partir das escolhas que formos fazendo, vamos nos formatando. E aí, quando vejo, por exemplo, daqui a pouco, depois de amanhã é dia de Todos os Santos, e depois de amanhã é o dia de Finados, eu me faço uma pergunta. Nós nos preocupamos demasiadamente com todas as celebrações, liturgias e intenções que fazemos em sufrágio de nossos queridos entes falecidos. Mas eu fico com uma pergunta na minha cabeça, e essa pergunta constantemente cresce. Nós temos o medo da morte porque temos a incerteza da vida que encontraremos, porque não estamos vivendo a vida que é Cristo agora, ou nós temos medo da morte simplesmente porque nós já temos a certeza do que nós lá teremos? Nós preocupamos em rezar tanto por aqueles que se foram, é porque nós queremos agradecer pela vida que eles tiveram, ou porque nós temos medo de que eles não tenham feito a vida valer tanto a pena que possa ser eternizada. A pergunta que é crucial no dia de hoje é se realmente a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade, o nosso acreditar em Cristo, o nosso viver por causa que acreditamos nele, queremos que cada vez mais a vontade
que Ele nos apresentou, que é a vontade do Pai, cresça em nós e modifique o lugar onde estamos vivendo, e porque nós queremos que tudo seja modificado e que acreditamos que vale a pena, nós vivemos todos os dias conforme aquilo que nós falamos, eu creio. Portanto, o que eu acredito modela o que eu busco e mostra o modo com que eu vivo. É mostrado no modo com que eu vivo. Enfim, hoje é o último dia do mês de outubro, que na tradição nossa aqui no Brasil é chamado do mês das missões. E aí, encerrando o mês das missões e abrindo agora o mês onde nós precisamos refletir sobre a nossa finitude, eu faço uma pergunta simples. No dia a dia que nós temos, que é uma missão, porque o viver de todo discípulo de Cristo é missão. Na nossa missão de todos os dias, o que mais tem a palavra final? A vida, que é o reinado de Deus em nós, ou outra coisa? A semente e um fermento, coisas insignificantes, mas engraçado, é na insignificância de um olhar, na insignificância de uma atenção, na insignificância de um cuidado, que a gente pode mostrar muito mais de Deus do que os inúmeros discursos que tanta gente tem feito nas redes sociais e não tem colaborado em nada com quem realmente precisa. E eles têm seguidores, muitos. Caríssimos, o que cresce em você? O reinado de Deus ou não?